Como é que o cristianismo foi se expandindo aí, a partir desse pontinho roxo aí da... Quais foram os pontos primeiros que foram cristianizados, evangelizados? Tudo pertencia ao Império Romano, né? Exato. E onde foram as piores perseguições? Bom, veja, na verdade o cristianismo, quando ele surgiu, ele era um fenômeno eminentemente oriental, não é? Se a gente for ver os mapas da igreja do início, nós vamos ver que as cidades onde havia igrejas, ou seja, onde havia dioceses, vamos usar a linguagem atual, né? Dioceses, onde havia dioceses são as cidades da Ásia Menor, aqui, ou seja, o oriente do Império Romano. Então, nos primeiros séculos, o cristianismo era um fenômeno eminentemente oriental, não é? Havia sim cristianismo aqui, na parte do Ocidente, na Espanha, na Gália, não é? Aqui na Itália. Também havia um cristianismo florescente aqui na África, no norte da África, né, que depois seria a terra de Santo Agostinho, etc. Porém, principalmente aqui no Oriente é que estava a raiz e a força do cristianismo nos primeiros séculos, não é? O que é que aconteceu? Aconteceu, porém, que com o passar dos séculos, isso daqui foi tudo tomado pelos muçulmanos. Ou seja, onde nasceu a igreja, hoje praticamente nós não temos cristão nenhum. Isso daqui hoje, se você vai ver no mapa, é uma área muçulmana, não é? Por causa da tomada dos muçulmanos, inicialmente os árabes e depois os turcos otomanos que tomaram tudo isso, não é? Então, mas foram aqui as grandes perseguições, não é? Aqui aconteceram as grandes perseguições. Nós temos, por exemplo, quem gosta de história da igreja, uma das coisas mais atraentes dessa época são as cartas de Santo Inácio de Antioquia, não é? Antioquia é uma cidade que está aqui, né? Antioquia. Santo Inácio foi preso aqui em Antioquia, lugar onde São Pedro pregou, né? Uma igreja ligada à tradição petrina, e ele então foi levado como prisioneiro através da Capadócia também, e aqui terminou por essas igrejas da Ásia, aquelas igrejas mais ou menos ali do Apocalipse de São João. Esmirna. Esmirna. Pérgamo, e ele Corinto. escreveu cartas para estas igrejas aqui, para essas dioceses. Essas cartas de Santo Inácio são extraordinárias, são belíssimas. Eu não sei como é que uma pessoa que estuda a história da igreja, dessa época, ainda continua sendo protestante. É um negócio que eu não entendo. Por quê? Porque você pega as cartas de Santo Inácio de Antioquia e você vê que a igreja nasceu católica. O sujeito está escrevendo aqui mais ou menos pelo ano 100. Vejam, não é no ano 1000, é no ano 100. Quem sabe São João estava até vivo ainda aqui, em Patmos, né, uma ilhinha que tem aqui na frente de Éfeso. Quem sabe São João ainda estava vivo, um dos apóstolos, né? Santo Inácio de Antioquia conheceu os apóstolos, é dos padres apostólicos que conheceu os apóstolos, e ele escreve falando de quê? Da unidade que os padres têm que ter ao redor do seu bispo, né? E onde está o bispo, aí está a igreja, que haja somente uma Eucaristia, a Eucaristia do bispo, e que não nos deixemos levar pelas heresias, e que o bispo deve controlar essa questão das heresias. Quer dizer, a igreja nasceu católica. A igreja não ficou católica com Constantino, essa ideologia maluca que diz que foi em 313 que a igreja católica surgiu, né? Mas é de uma ignorância crassa. Leia as cartas de Santo Inácio. As cartas de Santo Inácio são tão claras que elas mostram Santo Inácio indo acorrentado para Roma para ser entregue às feras, escreve, né, dizendo, né, deixem-me morrer por amor ao meu Senhor, né? Ele escreve para os romanos dizendo, olha, eu ouvi falar que vocês estão querendo fazer uma maracutaia aí para me livrar. Não, eu já tenho idade, gente. Deixa eu morrer como um homem de Deus, né? E quer morrer entregue às feras, né? Em Roma.